E nesse momento vamos orar ao Senhor para que o Senhor nos ajude, né? No estudo de sua palavra agora nesse momento. Amém, irmão Clécio? Amém, amém. Vamos fazer uma oração e vamos entrar para o tema de hoje, que tem muita gente aí que está aqui ansioso para a gente começar esse tema especial hoje, né? Do sábado para o domingo. Amém? O irmão Clécio Martins, fica à vontade, faça oração, meu irmão, para a gente dar início ao estudo de hoje. Amém. Em atitude de reverência, eu convido a todos os ouvintes da Rádio Shalom FM, a todos os que estão nos acompanhando pelas redes sociais, que curvem suas fontes e entrem em contato com o Criador, clamem ao Criador nesse momento. Pai amado, queremos te pedir, ó Pai, que tu venha, Senhor, ser conosco, que tu venha abrir a nossa mente para o estudo da tua palavra. A palavra, Senhor Deus, que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, ó Pai, nesse momento que a gente te pedir, ó Pai, que tu venha colocar a tua verdade no nosso coração, para que nós possamos não nos desviar dela, ó Pai. Que a tua verdade fique cravada em nossa mente, ó Pai, para que onde formos, nós possamos colocar em prática em nossas vidas. Vem nos abençoar, toma conta de cada um ouvinte, acompanha cada um ouvinte. Tu sabes, Senhor, aquele que vai precisar escutar essa palavra hoje. Que tu seja, a mensagem seja tua, possa chegar, Senhor, ao coração de cada indivíduo que esteja necessitando de escutá-la. Eu te agradeço, Senhor, por tu me dar a oportunidade de estar aqui, junto com o irmão Maxwell, junto com o irmão Clécio, junto com o irmão Felipe, para juntos, Senhor, levarmos a tua palavra adiante. Obrigado por tudo. Em nome de Cristo Jesus, te agradecemos. Amém. Amém. Maxwell, vamos começar o programa de hoje. Eu queria começar o programa de hoje com a pergunta que ficou, que o rapaz lançou para nós a semana passada. Estudamos sobre a lei de Deus, vimos pela luz da Bíblia, pela luz da palavra de Deus, que a lei de Deus é imutável, que a lei de Deus é eterna, o próprio Jesus Cristo disse isso. Estudando sobre o sábado, o mandamento esquecido, o mandamento que a nossa era veio a esquecer. Vimos tão claro que Jesus guardou todos os mandamentos de Deus, que os apóstolos guardaram os mandamentos de Deus, com os versos que vimos na Bíblia. E o rapaz, no final do programa, ele lançou uma pergunta: mas Jesus curou no sábado. E aí? O fato de Jesus ter curado no sábado é um indício de que não precisamos mais guardar o sábado, porque Jesus trabalhou no sábado? Como é que funciona isso aí? Graça e a paz do Senhor Jesus a todos. E vamos dar início, né? Nosso estudo, irmão Clécio. Benção. Essa é a hora mais esperada por mim, é a hora do estudo da palavra, né? Claro que os louvores são especiais, preparam o nosso coração, né, irmão Clécio Moraes? É isso aí, meu irmão. Mas o estudo da palavra é fantástico. É aí onde o Senhor penetra no nosso coração, faz o nosso coração arder, o Espírito Santo se move em nosso meio, nos convencendo, né? É onde podemos aprender mais, né? Amém, né? E, irmão Clécio, eu gostaria porque estudando aqui, no que vai ser desenvolvido aqui a questão do estudo, nós vamos chegar à resposta dessa pergunta aí. Entendeu? Nesse estudo de hoje? Isso, e se eu responder agora, aí eu vou estar adiantando a metade do estudo de hoje, né? Então podemos... O nosso dela, que eu esqueci o nome do jovem que... Era o irmão Fábio, se eu não me engano, o irmão Fábio, né? Ele fez a pergunta. Se ele estiver nos acompanhando nesse momento, que ele entre mais nesse estudo de hoje, que ele vai conseguir tirar a dúvida dele através desse estudo de hoje. É isso? Isso aí. Tá bom. Então, nós vamos caminhando e vamos chegar justamente nessa questão aí. Jesus trabalhou um dia de sábado, ou Jesus transgrediu o sábado, né, ao realizar as curas, os milagres, e aí vamos chegar à resposta aí no desenrolar do estudo, né, meu irmão? Então, vamos para a pergunta. Eu vou começar a primeira pergunta do estudo de hoje. O título do estudo é Do Sábado para o Domingo. A minha primeira pergunta, irmão Maxwell, é com relação ao domingo. Tem alguma referência do domingo na Bíblia? Tem algum texto da Bíblia que fale sobre o domingo? E se tem, quais são? Irmão Clécio, tem sim, tem referência não sobre o domingo, nome domingo, mas sim o primeiro dia da semana, né? Primeiro dia da semana. Tem sim algumas referências sobre ele e podemos ver esses textos aqui. Abra sua Bíblia no livro de Marcos,
Vamos para Mateus primeiro. Mateus capítulo 28, né? Mateus capítulo 28. E ali vamos ver, né, as citações aí referente ao primeiro dia da semana. Primeiro dia da semana. Amém, irmão Clécio? Você abriu em Mateus 28? Mateus, capítulo 28. Versículo 1. Amém? Amém. Mateus 28, versículo 1. Você pode ler aí para mim, irmão, por favor? No fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. No findar do sábado, Isso. né? Ao entrar o primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? O primeiro dia da semana é o domingo. É o domingo, né? Posterior ao sábado é o domingo. Biblicamente, no livro de Gênesis, né, no capítulo 1, você vê que Deus ele cria todo o universo em 6 dias, e 6 dias literais. Isso. 6 dias literais, né? 6 dias. No 7º dia, descansou o Senhor Deus e abençoou o 7º dia. Êxodo capítulo 20, irmão Clécio Moraes, ele dá nome a esse 7º dia. Ele dizia: o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Então é o 7º dia, é o último dia da semana. Então o primeiro dia é o domingo aí, o que domingo, chamamos hoje primeiro de dia da domingo, semana. né? Então você vê aqui o texto é claro, diz: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. O que foi que aconteceu nesse texto? Você lembra que as mulheres, quando depositaram o corpo de Cristo no túmulo, depois que Cristo morreu, as mulheres iam embalsamar o corpo de Cristo, não era assim? E viram que estava começando o sábado. E aí retornaram para casa para guardar o mandamento, não era para observar o dia de sábado. Quando findou o sábado, as mulheres foram até o túmulo para fazer o trabalho que tinha deixado de ser feito no dia de sábado. Então você vê aqui uma referência ao primeiro dia da semana, as mulheres indo efetuaram um trabalho, entendeu? Então você não vê uma referência do domingo aqui, você diz assim, que é como um dia de guarda, mas sim como um dia de trabalho. Se você vê também no livro de Marcos, capítulo 16, verso 1, livro de Marcos, capítulo 16, verso 1, é outra referência também, né? A questão do primeiro dia da semana, do domingo. E veja só, passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem em balsamá-lo, né? Ou ungir Jesus, o corpo de Cristo. Também Marcos 16, verso 9, tem a referência ali sobre o domingo também. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? É o domingo. Domingo. Né? Apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Veja só o detalhe aqui. Guarda esse texto aí, viu? Guarda esse texto aí, que esse texto é muito importante. Porque é com esse texto aqui que a maioria dos teólogos que defendem a mudança do sábado para o domingo, eles utilizam esse texto. Porque Cristo ressuscitou no domingo. Eles utilizam esse texto, a gente vai chegar a essa informação já aqui mais à frente, certo? Mas veja só, Cristo ressuscitou no domingo. Você vê também ali, você não vê nenhuma referência de guarda do quê? Do domingo. Não vê referência de guarda do domingo. Então, em Lucas 24, verso 1 também, você vai ver que lá diz assim, ó: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. Esses são os textos que falam sobre o domingo na Bíblia, irmão Clécio. João, capítulo 20, verso 1, também diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida, tinham removido a pedra. E aí, em João 20, 19, também ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: Pai seja convosco. Né? E Atos 20, verso 7, a palavra diz: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato,
exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Então você vê, irmão Clécio, que no primeiro dia da semana, cada um de vós põe de parte em casa conforme a sua prosperidade e vai juntando para que se não façam coletas quando eu for. Então a orientação de Paulo aí não é em relação à guarda do primeiro dia da semana. Então, os textos que falam sobre o domingo, você não vê, né, nenhuma referência ali, nenhuma orientação do Senhor Jesus, nem de nenhum discípulo mandando guardar no dia de domingo. Mas as referências que temos dentro da Bíblia sobre o domingo são essas aí, irmão Clécio. Eu tenho a segunda pergunta aqui, Maxwell, vem da seguinte forma, porque nós sabemos que nos tempos de Cristo, essa questão da guarda do sábado não existia. Esse tema que estamos lançando aqui não era problema para aquele povo daquela época. Eu acho que não tinha discussão, era unânime para aquele povo naquela época, a guarda do sábado, consequentemente, a guarda da lei, consequentemente, a guarda do sábado. Mas, pela Bíblia, teve algumas profecias que isso, em algum tempo, ia mudar. Que profecias foram essas? Existe realmente alguma profecia que existia essa mudança? Assim, irmão Clécio, assim, e ainda aponta quem faria essa mudança. E aí é o problema, né? Aí está a questão. Então você vê, né, no Novo Testamento, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4, pega sua Bíblia aí, meu irmão, e vamos estudar a palavra. Pega a Bíblia, né, habitua a Bíblia aí em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4, não perde tempo, porque o teu programa aqui, o compromisso desse programa é com assim diz o Senhor, amém? É com assim diz o Senhor. Então pega a tua Bíblia, né? O irmão Everaldo, ele mandou um recadinho aqui para nós dizendo assim, ó: sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que vós também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Amém. João, capítulo 1, de 3 a 7, né? Amém. O irmão Everaldo aí interagindo conosco, mandando o seu recado aqui para nós. Abriu sua Bíblia aí, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4. A palavra diz assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Esse é o anticristo. Esse muito é o anticristo. Essa passagem de mim. Texto claro, né? Quer dizer que ele afirma aqui que alguém ia querer tomar o lugar de Deus à força Isso. mesmo. E veja só o que Daniel, capítulo 8, verso 12, eu peço a você, irmão, nós estamos correndo aqui, nós diz o texto rápido assim, que é para a gente ganhar tempo, que o relógio aqui, ele é contra nós, sabe? Esse relógio aqui, ele é contra nós, e aí, para nós vencermos ele, nós temos que ser rápidos. Então, veja só, Daniel, capítulo 8, verso 12, aí está a profecia. O exército lhe foi entregue com o santuário diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade, e o que fez, prosperou. O que era que esse anticristo, que esse homem da iniquidade ia fazer? Ele cuidaria em jogar a verdade por terra, irmão Clécio. Ele cuidaria em jogar a verdade por terra. E você acha que a verdade não tem sido jogada por terra, não, irmão? Tem. Né? Nós vamos ver. Infelizmente tem. E muito confuso hoje, né, irmão? O meio cristão, o meio evangélico, a gente vê que, independente de que ministério você faça parte, irmão, ouvinte da Rádio Shalom FM, você vê que existe muita contradição no povo de Deus. Um pensa uma coisa, o outro pensa outra. Um tem coisa totalmente diferente. E quando, na verdade, isso é só profecia se cumprindo, essa profecia se cumprindo. A verdade de Deus sendo posta por terra. E, infelizmente, estamos estudando uma das maiores verdades de Deus que, infelizmente, o mundo não conhece mais. Foi botada por terra, que é o dia de sábado, o quarto mandamento de Deus. Isso aí, irmão Clécio. Jogado por terra não só a questão do dia do sábado, né? Mas vamos ver, dentro do estudo, vamos ver que outros mandamentos também foram jogados por terra, viu? Foram jogados por terra mesmo. Ou seja, não foi só o sábado. Não só o sábado. Não só o sábado. Nós vamos ver. No desenrolar do estudo, nós vamos ver.
o que aconteceu com a verdade, certo? Mas eu gostaria de chamar a sua atenção também, irmão Clécio, também do amado ouvinte da Rádio Shalom, para o texto do livro de Daniel, no capítulo 7, no verso 25. Eu acredito, falando-se sobre lei de Deus, sobre sábado, esse texto aqui é o mais importante dele, dentro desse tema, certo? Daniel 7, 25, falando-se da profecia referente ao anticristo, esse homem da iniquidade, diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e o quê? E a lei. E a lei. Acredito que você aí está em casa aí com a Bíblia na mão, acredito, né? Então você está lendo esse texto aí? Que o anticristo, né? Se você ler o capítulo 7 do livro de Daniel, você vai entender aí que é o anticristo, né? Que é esse homem da iniquidade. Ele cuidaria em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe são entregues, né, nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, irmão Clécio, a verdade, né, a lei de Deus, esse tema de hoje, né, seria jogada por terra, né, e o anticristo, ele cuidaria em atacar a lei de Deus. Ele cuidaria em atacar a lei de Deus. Então, quem mudou, né, quem fez essa mudança do sábado para o domingo, né, nós vamos ver aqui algumas informações, temos nomes e tudo, né, e vamos ver que foi homens usado pelo próprio Satanás, pelo demônio, pelo inimigo, né? Ou seja, infelizmente, uma triste profecia que se cumpre nos dias de hoje, né, meu irmão? A palavra de Deus, a verdade de Deus foi jogada por terra aqui. Temos outra pergunta aqui, que diz o seguinte: que prática era observada entre os pagãos nos tempos de Moisés? Amém. Isso aí, no capítulo de Deuteronômio, no capítulo 4, no verso 19, nós vamos ter essa informação, né, irmão Clécio? Veja só, que prática era observada por eles, pelos pagãos? Em Deuteronômio 4, verso 19, a palavra de Deus diz assim: guarda-te, não levantes os olhos para os céus, e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber todo o exército dos céus, sejas seduzido a inclinar-te perante eles, e deis culto àquelas coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Deuteronômio 4, 19. Deuteronômio 17, verso 3, diz assim: que vá e sirva a outros deuses, e os adore, ou ao sol, ou à lua, ou a todo exército do céu, o que eu não ordenei. Então, qual era o costume desse povo? Era a adoração aos astros, irmão Clécio. E principalmente a adoração ao Deus Sol. Ou seja, já era de costume desde aquele tempo fugir da obediência dos mandamentos de Deus, quando Deus diz: isso, não terás outros deuses diante de mim. E essa prática parece que hoje se repete por muitas vezes, né, meu irmão? Essa prática de ter outros deuses. Aí aqui a próxima pergunta diz o seguinte: que costume havia entre o povo de Deus nos tempos de Moisés? Agora aí já entre o povo de Deus, né? Nós vimos aí o costume dos pagãos, né? Os pagãos, né? E eu gostaria de passar essa informação porque a gente sabe que tem pessoas que nos acompanham, né? Que nós temos os nossos irmãos católicos, nós temos os nossos irmãos evangélicos, né? Nós temos todo tipo de religião aí nos acompanhando, né? Isso. E graças a Deus por isso. Então, eu gostaria de explicar uma coisa. A Igreja Católica, né, os padres, não sei se ainda hoje eles falam, mas no tempo em que eu ia à igreja, na Igreja Católica, eles diziam e falavam sobre as crianças, né, que não eram batizadas. Você lembra disso? Uma criança, quando não era batizada, ela era o quê? Era pagã, né? Pagã. Esse menino vai ser pagão, e não sei o quê. Disse que é pagão, né? O costume da igreja esse, né? Infelizmente. Então, veja só, eu gostaria de dar essa informação para quem não tem ela ainda. Amigo, pagão não é quem não é batizado, não. Isso não existe, não. Pagão é quem tem vários deuses. Isso é pagão, né? Paganismo. Paganismo Isso é pagão, né?
Então, essa história de que uma criança não é batizada, ela é pagão, isso é como a gente chama aí, sabe, como os mais antigos chamavam, é a história da carochinha. Porque se você diz que uma criança é pagã porque ela não foi batizada, lembre de uma coisa, Jesus foi pagão durante 27 anos? Jesus foi pagão? Batizou com aproximadamente 27 anos. Jesus não, 30 anos. Jesus não era pagão, né? Jesus não era pagão. Peraí, a informação clara mesmo, a exata, é com 30 anos, né? Jesus se batizou com 30 anos, isso. Morreu com 33, né? Isso? Foi 3 anos e meio de ministério de Cristo, então Cristo se batizou com 30 anos. Foi 30 anos Jesus pagão. Jesus era pagão? Conversa essa? Né? Isso é conversa fiada. Pagão é quem tem... Infelizmente, a mentira, Maxwell, ela se propaga muito rápido, né? E tem muita gente que, por inocência, às vezes até mesmo uma criança... Eu tenho muito cuidado, eu tenho 3 filhos, 2 filhas já, tenho um filho já com 16 anos, e tenho 2 filhas onde são crianças ainda, uma com 5 e outra com 8 anos, e eu tenho muito cuidado no que falo para essas crianças, e eu digo a você, ouvinte da Rádio Shalom FM, tenham muito cuidado com o que vocês falam na frente dos seus filhos, porque eles vão absorver aquilo e podem ter certeza, não vão esquecer, vão propagar. E o que muitas vezes acontece com relação a isso aí mesmo, uma criança escuta, é pagão, alguém usado pelo inimigo, infelizmente, soltou essa, e aquilo se propagou. E hoje está no meio do povo. Não foi batizado quando criança, é pagão. Então, veja aí, irmão Clécio, então, só para deixar claro, para quem não tem essa informação, pagão é que nem vários deuses, né? O paganismo, eles adoravam o deus Sol, o deus Júpiter, e aí, vários deuses aí. Por isso que eles são chamados de pagão, né? Paganismo. E agora nós vamos ver, como você me fez a pergunta, né? A pergunta é o povo de Deus. Como era que o povo de Deus se comportava? Veja só, Êxodo capítulo 16, verso 22. Em Êxodo 16, verso 22, diz assim: ao 6º dia, colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. Respondeu-lhes ele: isto é o que disse o Senhor, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, o que quiserdes cozerdes em água, cozei-o em água. E tudo o que sobrar, separai, guardando para amanhã seguinte. Né? Então, qual era o costume do povo, irmão Clécio? Era observar o dia de sábado. O dia de sábado. Você vê essa referência de Êxodo 16, na questão da colheita do maná, né? O maná que descia do céu, o povo quando saiu do Egito lá, né? Ele descia o maná e Deus dizia assim, olha, de segunda a quinta você escolhe uma porção que dá só para vocês, né? Uma porção ali para cada indivíduo, para que ele se alimentasse aquele dia e ele não pegasse a mais, não colhesse a mais dessa porção, porque ela se estragava no outro dia. Mas na sexta-feira o Senhor dizia, a ordem de Deus era, vocês vão colher em dobro, para guardar para o sábado, porque no sábado não viria o maná, né? Para eles não encolher, para que eles guardassem esse dia. Então, o costume do povo de Deus sempre foi observar o dia de sábado, guardar o dia de sábado. Também em Atos, capítulo 15, verso 21, a palavra diz assim, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, todos os sábados é costume do povo de Deus. Não guardar o sábado, mas sim ir para a igreja... Ou estudar seja, a palavra de Deus no dia de sábado. Ou seja, até chegar os dias de Cristo, a questão sábado, desde lá de Moisés, quando Deus deu a tábua dos mandamentos, a questão do sábado era unânime entre o povo de Israel. Uhum. Teve algumas exceções onde o povo se rebelaram contra Deus, mas nos dias de Cristo em especial, não tinha essa dificuldade do dia de guarda. A Bíblia está nos deixando aqui bem claro que nos dias de Jesus Cristo, isso não era um tema polêmico. Pelo contrário, não. Cristo, com algumas atitudes suas, veio levantar a polêmica. Por quê? Porque o povo não estava guardando o sábado da forma correta. E aí onde entra aquela pergunta que o jovem fez. Vamos chegar nela. Estamos já chegando nela. E aqui, né? A próxima pergunta... Mais uma vez confirmando a guarda do sábado entre o povo de Deus, entre o povo de Jesus Cristo. Que Atos Jesus e os apóstolos Paulo
tinham em comum. Que hábito era esse entre Paulo e Jesus? Veja só. Livro de Lucas, no capítulo 4, verso 16, no livro de Lucas 4, verso 16, diz assim: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, levantou-se para ler. Então era costume de Jesus Cristo, isso é um texto referente a Cristo, né? Era costume de Cristo ir para a sinagoga no dia de sábado. Então é uma coisa que é bom ficar claro. Não era costume de Cristo guardar o sábado, não era costume dele guardar o sábado, era costume no dia de sábado ele ia à igreja. O costume era ir à igreja no dia de sábado, né? Veja, o apóstolo Paulo, em Atos 17, verso 2, diz assim: Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras. Então, qual era o costume de Cristo no dia de sábado? Era ir para a igreja. Para a igreja, para a sinagoga. Qual era o costume de Paulo no dia de sábado? Era ir para onde? Seguindo o mesmo costume de Cristo. Por isso que ele disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. De Cristo. Paulo imitava Jesus Cristo e Paulo ele ia para a sinagoga de sábado. Então esse era o costume que Cristo tinha e que Paulo também tinha, todos os sábados estar na igreja, na sinagoga, né? E que a gente repita isso, né, irmão Clécio? Isso aí. Que a gente imite ao Senhor Jesus. A gente vai para a casa do Senhor, que bom é no dia de isso, sábado, né, adorá-lo. Sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. É maravilhoso isso. Na minha vida, Maxwell, eu nunca pensei que eu ia chegar a esse ponto de pedir. Será que eu vi uma vida longe de Deus? Eu nunca pensei que ia chegar a esse ponto de pedir para que as pessoas fossem meus imitadores. E hoje, pela honra e pela glória do Senhor Jesus, eu posso dizer: sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Imitem a Cristo. Façam o que Cristo fazia. Amém. Como Jesus considera certas práticas cristãs que não têm fundamento bíblico. É aí onde começa, onde o inimigo começou a trabalhar, né, meu irmão? É verdade. Existiam algumas práticas ali que Cristo olhava assim: vocês tiraram isso de onde? Como é? Que práticas foram essas? Veja só, no livro de Marcos, né, que eu gostaria que você, amado ouvinte da Rádio Shalom, você que nos acompanha sempre aqui, que você preste muita atenção em uma coisa, né? A nossa irmã Weslânia, né? Boa tarde, minha irmã, que Deus lhe abençoe e lhe guarde. Irmã, preste atenção num detalhe aqui, no teu programa Assim Diz o Senhor. Isso é um programa, né, irmão? É um programa de estudo, né, semanal, né, da palavra de Deus, buscando o que diz o Senhor, né? E preste muita atenção numa coisa. Nós fazemos a pergunta e quem é que responde? A palavra de Deus. É a palavra, que a gente só faz ler Bíblia, somente. A gente só faz ler a Bíblia. E lendo a Bíblia, para responder a pergunta do irmão Clécio, a palavra de Deus no livro de Marcos, veja só, capítulo 7, versos 6 e 8. A pergunta do irmão é: como Jesus considerava certas práticas cristãs que não têm fundamento bíblico, não tem fundamento na Bíblia. E Jesus, o próprio Jesus falando em Marcos, capítulo 7, versos 6 a 8, é assim: respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. Texto forte, né? Texto forte. Jesus, né? Marcos capítulo 7, verso 13, ele diz assim: e validando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Amém, irmão Clécio? Amém, amém. Isso é... Como Jesus considerava certas práticas, irmão Clécio, né? Em vão me adoram, ensinando doutrinas de... o Senhor nos chamou, irmão. Você aceitou a Jesus, é para servir a Jesus, seguir a Jesus, seguir as suas ordens. Não é ordem de pastor, de padre, de missionário, de evangelista, de presbítero, não. É para você seguir as ordens de quem? De Jesus. De Jesus, pastor, meu amigo. E acabou. Meu pastor é ele. O pastor é ele é que é o líder, ele é o cabeça da igreja, é Cristo Jesus o cabeça da igreja. Então se desprenda dessas coisas, se desprenda dessas orientações do seu pastor, que lhe leva contra a palavra de Deus. Infelizmente a gente vê muito isso por aí. Não porque meu pastor não disse isso, meu pastor disse que não podia isso, não podia aquilo. E esquece
Parece que o povo, a palavra de Deus fica um pouquinho de escanteio por muitas vezes, né, meu irmão? O povo não lê a palavra de Deus no que assim diz o Senhor e prefere escutar o que o pastor está dizendo. E prefere ficar com assim diz o pastor. Aí complica, né, meu irmão? Aí fica difícil demais para você, meu amigo, você acertar o alvo, viu? É mais fácil você errar o alvo, certo? Fica o que assim diz o Senhor. Se seu pastor lhe orienta de acordo com a palavra de Deus, amém. Se não, se tiver uma vírgula fora do que diz o Senhor, afasta de mim. Vai para longe, porque é o anticristo. É o próprio Satanás, irmão. Sai de perto que é Satanás. Agora, irmão, e acredito que a grande maioria dos ouvintes da Rádio Shalom FM, eu nasci com um mandamento na cabeça, guardar domingos e festas. Isso, todo mundo tem isso em mente. Guardar domingos e festas. Quando eu vim ver esse negócio do sábado, eu já era adulto. Quando eu ouvi falar que tinha essa palavra sábado na Bíblia, eu já era formado, já tinha mais de 16 anos. Aí a minha pergunta é, quem ordenou a guarda do domingo e quando isso ocorreu? Como foi esse negócio aí? Quem botou isso na minha cabeça, Maxwell? Que eu deveria guardar do que nem eu sei. Pronto. Sou sincero em me dizer. Então, de supetão, quem colocou isso na sua cabeça? Satanás. Satanás. Daniel diz que o homem da iniquidade, usado pelo demônio, por Satanás, ele cuidaria em mudar a lei de Deus. Então, quem colocou na sua mente foi Satanás. Quem colocou na minha mente foi Satanás. E quem coloca na mente de qualquer indivíduo que é contra a guarda do sábado, né, como um dia de observância, o dia do Senhor, esse irmão está sendo enganado pelo diabo, infelizmente, é pelo diabo. Porque, irmão Clécio, eu não posso dizer, nós temos a informação que Constantino, ele levantou esse decreto. Isso aí já é história, né? História. Vamos estudar a história. Mas Constantino movido por quem? Por inimigo, né? Satanás. Não, foi por ele mesmo, foi coisa da cabeça dele. Rapaz, quem está por trás de toda essa desgraça do mundo, que está por trás de tudo isso, é o diabo, irmão Clécio. Nós temos que atribuir a ele. Nenhum mal vem de Deus, né, meu irmão? Nós temos que atribuir ao diabo. Então, quem mudou? O diabo. Usando quem? E aí nós vamos descobrir agora que ele não utilizou só Constantino, foi uma junção de um poder religioso junto com o poder político e civil. Então, foi a união de um poder religioso com o poder político e civil e que levantaram esse decreto aí. Mas essa questão... Só um detalhe, meu irmão, para que os ouvintes da Rádio Shalom possam compreender direitinho, o que Maxwell está dizendo agora é aquela profecia de Daniel se cumprindo e como foi que ela se cumpriu. Pode continuar, meu irmão. Veja só, a questão da mudança do sábado para domingo foi um processo gradual, que começou antes de 150, né, depois de Cristo, e continuou por cerca de 3 séculos, irmão. Essa mudança não foi de imediato, não, chegou, não vamos mudar hoje. Não foi. Veja só, Constantino, ele levantou o decreto, eu tenho uma informação aqui, em 7 de março do ano de 321 depois de Cristo. Nós temos informações bíblicas, documentos históricos, de que essa questão da mudança do sábado para o domingo foi uma coisa gradual, foi uma coisa que foi lenta, e já se tinham os sinais ali da mudança do sábado para o domingo, já no ano de 135 a 150 depois de Cristo. Ali já estava havendo uma mudança. Veja onde foi que surgiu o decreto. O decreto surgiu em 321, não é isso? 7 de março de 321 depois de Cristo. Mas antes do decreto 135 ou 150 já tinha um movimento. O que era que estava acontecendo? Veja só. Houve uma grande perseguição, todos nós sabemos, aos judeus. Isso é histórico. Aos judeus. Ou foram mortos a espada. Tudo. Aquela foi uma perseguição tremenda. E o judaísmo, né? O irmão Fábio Silva chegou aí, irmão Clécio, aí. Fábio Silva, paz, a graça do Senhor Jesus, meus irmãos. Foi o irmão Fábio Silva que fez a pergunta lá sábado. É o nosso irmão, né? Fábio Silva. Fabiano, né? Desculpa, Fabiano. Irmão Fabiano, é porque eu estou longe aqui do telão e eu vi mais o irmão Fabiano Silva, né? Ele está pedindo para a gente ler Efésios 2,15, vamos ler daqui a pouco, Gálatas 3, 24, 25, e nós estamos caminhando aqui para responder a pergunta que o irmão fez sábado passado, viu, irmão Fabiano? E vamos responder daqui a pouquinho. E veja só, irmão Clécio, então 150 depois de Cristo, né, começou essa questão aí, devagarzinho ali, foi mudando, e o que foi que aconteceu? Veja só,
tinha a questão dos judeus. E havia os judeus e os cristãos, irmão Clécio. Certo? Havia judeus e cristãos. Você sabe que tem uma classe de judeus que eles não aceitam, não é, a questão do Messias, de Jesus. Então, tinha ali essa classe. Tinha os judeus e tinha os cristãos. O que foi que aconteceu? Teve uma perseguição nessa época, nesse tempo, de 135 a 150, em que foram perseguidos os judeus. E como é que eles identificavam o judeu? Principalmente pela guarda do sábado. Pela lei e pela guarda do sábado. Eles diziam que era judaísmo, né? E eles proibiam isso, essa questão da guarda do sábado, e começaram a perseguir. O que foi que aconteceu com os cristãos? Aí no mesmo embalo também. Aí os cristãos, com medo dessa perseguição, e aí começaram a misturar. Eles guardavam o sábado, mas também guardavam o domingo. Entendeu? Forma de defesa. Isso, aí foram fazendo esse trabalho, essa transição devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. Se você pegar comentários bíblicos, né, vamos dizer assim, qualquer editor, e você ler lá e estudar Daniel 7:25, você vai ver essa transição. Então, os cristãos, com medo dessa perseguição, eles continuam guardando sábado, mas aí eles introduzem uma festinha, e até alguns comentários assim, eles tinham um costume de comer, de conversar, de orar, de louvar a Deus no domingo, e depois sair para o trabalho, para dar o chamado no popular, o tapeia. Mas só que essa coisa foi crescendo, até que eles começaram a guardar de fato o domingo. Inverteu o negócio, tá até na mente do povo. Isso. Aí o que aconteceu? Constantino, ele não era cristão. Constantino era um pagão. Mas só que Constantino, de uma forma política, né, assim, uma politicagem pura, e ele aí decide se converter para unir a coisa. E no que ele se converte ali, ele traz para dentro do cristianismo o paganismo. E aí o que é que ele faz? O povo já vinha guardando que dia? O domingo. O domingo. Ele diz assim, para puxar eles para o meu lado, puxar a sardinha para o meu lado, então eu vou levantar um decreto. E agora o dia de guarda vai passar a ser o domingo. Então, e assim eu estou agradando a todo mundo. Isso, em 300, agradando a Deus. Em 321, dia 7 de março, Constantino levanta o decreto, né, junto com o bispo de Roma, e aí eles levantam o decreto, transferindo a guarda do sábado para o domingo. Amém, irmão Clécio? Amém. E também nós encontramos isso também, irmão Clécio, que aí a gente trouxe algumas informações aqui para os irmãos. Veja só, irmão Clécio. O que é que todas as igrejas utilizam para defender a guarda do domingo? Que texto? Aquele texto que nós lemos lá sobre a ressurreição de Cristo. Que ressuscitou no primeiro dia da semana, não foi assim? Isso. Veja só. Se você for para o catecismo, estou falando sobre o catecismo. Você sabe o que é o catecismo? Catecismo é o estudo da Igreja Católica, né? A doutrina da Igreja Católica, certo? Da doutrina da Igreja Católica. Veja só, na página 539, eu estou com o catecismo aqui na minha mão, na página 539, veja só, irmão Clécio, nós encontramos 10 mandamentos. No catecismo, na página 539, nós encontramos 10 mandamentos. Se você quiser ver e ter essa informação, você vai aí no Google, coloca lá, catecismo, né, e ele vai aparecer lá em PDF para você. Você vai lá na página 539, você vai ver o que eu estou lendo aqui, não é? Ou então, se você quiser ter um, como eu tenho um em casa, né, e eu estou com ele aqui na minha mão. Página 339, veja coisa interessante. O catecismo, ele traz os 10 mandamentos. Aí, a Igreja Católica, ele colocou, de um lado, ele fez 3 colunas. A primeira coluna tem Êxodo, capítulo 20, de 2 a 17. E a primeira coluna está de acordo com o que está na palavra de Deus, na Bíblia. Na segunda coluna, eles colocaram Deuteronômio, capítulo 5, 6 e 21. Você sabe que Deus deu os 10 mandamentos a Moisés, escrito com o próprio dedo dele, em Êxodo 20, verso 2 a 17. Moisés, quando desceu o monte, viu que o povo estava adorando um bezerro de ouro, Moisés fez o quê com a tábua dos 10 mandamentos? Quebrou a tábua dos 10 mandamentos. E em Deuteronômio, capítulo 5, verso de 6 a 21, Deus dá de volta a chave dos 10 mandamentos. Entendeu? Então, eles colocaram aqui a primeira que Deus deu, os 10 mandamentos, depois quebrou, aí eles colocaram a segunda coluna, Deuteronômio, capítulo 6, verso de 6 a 21, é de acordo do jeito que está na palavra de Deus, e eles colocaram uma terceira coluna que diz assim, ó, fórmula catequista. Ou seja, eles colocaram 3... Isso, eles colocaram
a primeira informação sobre a lei de Deus, no livro de Êxodo, capítulo 20, eles enxergam que Moisés quebrou, Certo. Deus deu de novo em Deuteronômio. Na segunda coluna. Na segunda coluna, em Deuteronômio 5, 6 a 21, e aí está do mesmo jeito, de Êxodo 20, verso 2 a 17. Só que na terceira coluna é como se diz assim, mas nós não seguimos nem a primeira nem a segunda, nós seguimos o que a gente quer, fórmula catequista. Isso aqui é o que a igreja crê do que é a lei de Deus. Aí a lei de Deus, você sabe, Monclés, que primeiro mandamento, eu sou o Senhor teu Deus que fez sair da terra do Egito da casa de servidão. O Senhor vai falando, né? Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti mais de escultura, nem semelhança alguma que há em cima no céu, nem embaixo na terra. Não as adorarás, nem prestarás cultos, né? Primeiro e segundo mandamento. Ao primeiro e segundo mandamento da igreja católica, né? A fórmula catequista, você não encontra o primeiro mandamento. Se você abrir lá o Google e for ver lá, catecismo, você vai ver que Êxodo está completinho uma coluna. Deuteronômio já tem um espaço entre o segundo mandamento e o terceiro. E na fórmula catequista não tem o primeiro mandamento, não tem o segundo, está em branco. E tem um espaço em branco, tem outro em branco, e aí vai, faltando os pedaços da lei de Deus. Veja só, o primeiro mandamento da lei de Deus, de acordo com o catecismo, a lei da Igreja Católica, amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento da lei de Deus? Não. Esses são os 4 mandamentos da lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, não é o primeiro. Amar a Deus sobre todas as coisas, você cumpre com 4 mandamentos, que é um lado da tábua. Entendeu? Aí o segundo mandamento para eles é não tomar seu santo nome em vão. Mas isso lá no Êxodo, nas tábuas, esse já era o terceiro mandamento. Isso, mas aqui é a fórmula catequista. A fórmula 10 mandamentos, né? Eu vou abrir aqui, eu vou falar a forma catequista e a forma, certo, do Êxodo 20. Se você estiver aí em casa, pegue sua Bíblia para que você acompanhe. Veja só. Primeiro mandamento na lei de Deus. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Certo? E o primeiro mandamento na fórmula catequista é amar a Deus sobre todas as coisas. Você fica com o que o catecismo está dizendo ou com o que a palavra de Deus está dizendo? Sempre com assim diz o Senhor. É assim diz o Senhor, não tem né, conversa com isso não. Veja só. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. O segundo mandamento, na fórmula catequista, não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Esse é o segundo mandamento? Não. É não, meu irmão. Esse é o terceiro. É não. Veja só. O terceiro mandamento da lei de Deus diz assim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Esse é o terceiro mandamento. Estou lendo Êxodo capítulo 20, né? Êxodo capítulo 20, verso 7, o terceiro mandamento da lei de Deus. O terceiro mandamento na fórmula catequista é guardar domingos e festas de guarda. Esse é o terceiro mandamento? Não. Não. Passou longe aí. Guardar domingos e festas? No terceiro mandamento é festa de guarda? Não chamar o nome do Senhor teu Deus em vão. Isso é o meu terceiro mandamento. O terceiro mandamento. O que é que o catecismo faz? O que foi que a Igreja Católica fez? A Igreja Romana fez. Na Igreja Romana ela tirou o mandamento, o segundo mandamento, não adorar a imagem de escultura. Você acha que por quê? Por que ele tirou esse mandamento? Pela prática que faz, né, amigo? É, porque o próprio catecismo, eu estou com ele na mão, não se pode. O próprio catecismo diz que não se pode nem venerar e nem adorar nada a não ser Deus. Entendeu? Mas então, o mandamento está lá, né? Por que tiraram? Tiraram lá. Por que tiraram? E veja só, como eles tiraram o segundo mandamento, não vai ficar faltando um? Ficou faltando um. Eles cortaram o 10º mandamento, né? Porque, veja só, o 10º mandamento, na lei de Deus, diz assim, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu Esse próximo. Aí é o 10º mandamento da lei de Deus. Da lei de Deus. Lá de Êxodo 20. Êxodo 20. Eu vou ler Êxodo 20, vou ler aqui na forma catequista. Na forma catequista, né, o 10º mandamento é não cobiçar as coisas alheias. Esse é o 10º mandamento? Não, o 10º mandamento é o 9º e o 10º da forma catequista. Como é o nome na forma catequista? Na forma catequista, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Esse é o 9º. Não, esse aqui eu estou lendo na forma catequista o 9º e o 10º. Só que o 9º e o 10º é um só. É um só.
É o décimo, É da, o lei décimo de da Deus. lei de Deus. Então, de forma, né, não sei, deixa eu quieto. Eles tiraram o segundo mandamento, que proíbe, é ordem de Deus. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma que há do em que cima no céu e na terra. Não adorarás. Não adorar a imagem. E não eles prestará tiraram ele, como tiraram, ia ficar faltando um, não é isso? Eles cortaram o décimo. Dividiram o décimo no meio. Apocalipse, capítulo 22, verso 18 e 19, diz que não se pode acrescentar nem tirar nada das palavras de Deus. Certo? Eles tiraram e acrescentaram na lei de Deus. Eles tiraram o segundo mandamento e acrescentaram a guarda do domingo e festa. Teve mais uma questão aí, que é justamente aí onde eu queria chegar. Por domingos e festas. Aí, no caso, o que houve com o quarto mandamento? Eles tiraram. O quarto mandamento virou aqui, ó. Honrar pai e mãe. Quarto mandamento. Se transformou em honrar pai e mãe. Que, na verdade, esse capítulo 20, o quarto mandamento é guardar o quê? O sábado. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás. Aí eu pergunto, meu amado irmão, eu lhe pergunto. Você é evangélico ou católico? O que é que você é? Eu sou cristão, eu obedeço ao mandamento de Cristo. Certo. Eu obedeço a palavra de Deus. Me diga uma coisa, porque as igrejas evangélicas, que se diz evangélicas, estão seguindo a lei católica? É uma dúvida que eu, sinceramente, não sei. Porque foi a união da igreja católica, da igreja romana, o poder, né, religioso, junto com o poder civil, com o poder político, junto com Constantino, que mudaram do sábado para o domingo. Então, todo indivíduo que busca guardar o domingo, ele está seguindo a lei da igreja católica. Ele é evangélico ou católico? Vamos mais profundo? Página 571 do Catecismo. 571 do Catecismo. Eu oriento a todos ter isso aqui em mãos. Catecismo. A fonte tá 2184. Todo mundo tem acesso na internet hoje, né, meu irmão? Só basta procurar a fonte. Isso é ir atrás. Isso é buscar. 2184 diz assim: como Deus descansou no dia, depois de toda a obra que fizera, a vida humana é ritmada pelo trabalho e pelo repouso. A instituição do Dia do Senhor contribui para que todos desfrutem do tempo de repouso e de lazer suficiente que lhes permita cultivar a sua vida familiar, cultural, social e religiosa. É bonito demais, né? E eu concordo. Mas só que eles dizem que é no domingo. Durante o domingo e os outros dias de festas e preceitos, fiéis se absterão de se entregar aos trabalhos ou atividades que impedem o culto devido a Deus, a alegria própria ao dia do Senhor, a prática das obras de misericórdia e do descanso conveniente do espírito e do corpo, as necessidades familiares ou uma grande utilidade social são motivos legítimos para a dispensa do preceito do repouso dominical. Os fiéis cuidarão para que dispensas legítimas não acabem introduzindo hábitos prejudiciais à religião, à vida familiar e à saúde. Olha só. Então, quem foi que levantou isso aqui? Né, ó. Também na página 572, no artigo 2189, diz assim: guardarás o dia de sábado para santificá-lo. No 7º dia se fará repouso absoluto em honra do Senhor. Eu estou lendo o catecismo. Veja o que foi que eles fizeram aqui. Preste muita atenção no que eu estou lendo. O sábado, que representava o término da primeira criação, é substituído pelo domingo. O sábado, o catecismo está dizendo que é substituído pelo domingo, que lembra a criação na nova inauguração da ressurreição de Cristo. Lembra daquele texto? Que Cristo ressuscitou no primeiro dia? Isso. A Igreja Católica utiliza esse texto como base para defender a mudança do sábado para o domingo. Eles dizem assim: como Deus terminou a sua obra de criação do universo no 6º dia e descansou no 7º, Jesus terminou sua obra de redenção, de salvação. No 6º dia, descansou o 7º. Quando ele ressuscita no domingo, aí eles dizem que por Cristo ressuscitar no domingo, agora é esse dia que o Senhor fez para nós adorá-lo, exaltá-lo. Esse é o novo dia de guarda, que Jesus inaugura a salvação, né, nesse dia.
Mas tem alguma autorização na Bíblia para isso? Irmão Clécio, o que me impressiona, sabe o que é, irmão Clécio? Que o mesmo argumento utilizado pela Igreja Católica para defender a guarda do domingo, dizer que não está mais em vigência a guarda do sábado, é o mesmo argumento que as igrejas evangélicas utilizam para dizer que o sábado foi abolido e que não devemos guardar mais o sábado, e sim guardar o dia do Senhor, que é o domingo. Meu amigo, você está utilizando o catecismo da Igreja Católica, meu irmão. Você está utilizando, meu irmão. Está se convertendo ao catolicismo. Você é o quê, afinal? Você é católico ou evangélico? Está se convertendo. Como é que sua igreja evangélica está utilizando a lei da Igreja Católica? Nada contra meu irmão católico, que fique muito bem claro isso. Nós estamos falando aqui de doutrina, não estamos falando do nosso irmão, do indivíduo, da pessoa. O que está sendo dito aqui, no caso aqui, é que a maioria do evangélico que critica tanto o católico está seguindo o catolicismo. O catolicismo. E o que eu não entendo, o que eu não entendo é isso. Como uma pessoa que se diz teólogo, ou pastor, ou presbítero, ou evangelista, o que seja, como é que o indivíduo vem falar que o sábado foi abolido utilizando argumentos, né, utilizando o catecismo? Como é que pode? A gente às vezes se surpreende, e né, veja mais, irmão Clécio, que eu preciso caminhar aqui, irmão Clécio. Eu vou atrapalhar o irmão, que tem tanta coisa aqui. Fica à vontade, conhecimento. Aqui diz assim, no catecismo católico da religião cristã, em resposta a uma pergunta sobre o dia a ser observado em obediência ao quarto mandamento, faz-se esta declaração. Enquanto vigorou a antiga lei, o sábado era o dia santificado, mas a igreja, instruída por Jesus Cristo e dirigida pelo Espírito de Deus, substituiu o sábado pelo domingo. Assim santificamos agora o primeiro dia e não o sétimo dia. Domingo, que quer dizer, e agora é dia do Senhor. A Igreja Católica, ela chama para ela a responsabilidade, irmão Clécio. Diz assim, fomos nós que mudamos. Fui eu que mudei. Nós temos um livro do pastor Samuel Bacchiò, que é a mudança do sábado para o domingo. Ali foi, vê só, o único homem até hoje que foi aceito na universidade, né, a universidade gregoriana, lá, que é uma universidade católica, o único homem até hoje que não era católico e foi aceito para defender para fazer um doutorado lá e defender sua tese doutoral, qual o título é? A mudança do sábado para o domingo. Isso é um livro de Samuel Bacchiò. Você pode procurar na internet, você vai ter lá em PDF de graça. Baixe lá e lê lá. Então, nessa tese de Samuel Bacchiò, defendida dentro da Universidade Católica, ele, na sua tese, ele provava de que quem fez a mudança do sábado para o domingo foi o catolicismo. Foi a Igreja Romana. E sabe o que aconteceu com a tese dele? O Vaticano carimbou, né? Deu o imprimato do Vaticano, confirmando. Fomos nós mesmos que fizemos isso. O homem ganhou um certificado. Com autoridade divina. O homem ganhou um certificado lá, meu amigo, do Vaticano, dizendo assim, nós atestamos, fomos nós que mudamos, do sábado para o domingo. E aí, meu irmão, a gente volta para a profecia de Daniel novamente, né? 7:25. Profecia de Daniel. Agora, irmão Clécio, deixa eu ler algumas coisas aqui para você, bem rapidinho. Eu preciso passar essa informação para a gente ir para a pergunta lá do Fabiano. Veja só, eu gostaria de ler aqui a declaração de fé da Igreja Assembleia de Deus, referente ao sábado. Sim. Certo? Você pode pegar lá, Declaração de Fé da Assembleia de Deus. Tem um livro, você pega lá e vai folheando, você vai encontrar lá o mandamento do sábado. Só um detalhe, Marcelo, rápido, que os ouvintes da Rádio Shalom FM, nós temos muitos ouvintes, irmãos assembleianos, nos escutando nesse momento. E eu quero que entenda uma coisa. E que não só assembleianos, como temos católicos, todos os nossos irmãos, prestem atenção no que eu vou dizer agora. Tudo que estamos falando aqui é Bíblia, e a outra fonte que não é Bíblia, estamos citando a fonte. Está tudo lá. Marcelo agora está com o catolicismo aqui na mão, com um livro, um livro católico aqui na mão, e agora vai citar uma fonte da Igreja Assembleia de Deus. Então, o irmão assembleano busca a sua fonte e veja se a fonte existe, conforme ele está citando aqui. Está lá, Declaração de Fé Assembleia de Deus em relação ao sábado. A guarda do sábado é o único preceito do decálogo não repetido no Novo Testamento. Meu amigo, não brinque comigo, não. Dizer que não é repetido no Novo Testamento a guarda do sábado. Mas explica o porquê. Aí diz assim, ó, para ser observado pelo cristão. E os discípulos não observaram, não? Jesus não observou, não? E eles não eram cristãos, não?
Se Paulo diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, Paulo não imitava Cristo, ele guardava sábado? Eu não entendo essas coisas, irmão Clécio. Aí veja só. Aí diz assim, ó. Ou aí, para ser observado pelos cristãos. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa do dia de festa, ou da lua nova, ou do sábado, ou dos sábados. O sábado é um preceito cerimonial, pois é colocado no mesmo nível do ritual do templo. Aí veja. Aí ele fala sobre o sacerdote, poder violar o sábado e ficar sem culpa. De igual modo, o sábado é posto em pé de igualdade com os preceitos, né, dietéticos. Aí fala assim, ó. Aí ele vem aqui e diz assim, para nós, o dia do culto é o sábado cristão, o domingo, termo que significa dia do Senhor. Pois nesse dia o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos. O primeiro culto cristão aconteceu no domingo. Que livro é esse, meu irmão? Chegada, pois, à tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, tal, e vai falar sobre os discípulos, o momento que Cristo aparece. Isso aqui é... Qual é a fonte? Que fonte é essa? A fé, declaração de fé das Assembleias de Deus. Eles dizem aqui, ó, para nós o dia do culto é o sábado cristão, o domingo, termo que significa dia do Senhor. Pois nesse dia o Senhor Jesus ressuscitou dentro... Amigo, isso aqui é catecismo puro. É o que a gente acabou de ler no catecismo, né? O que a declaração de fé, o que a declaração de fé das Assembleias de Deus está utilizando para defender que agora é para guardar o domingo, ele está utilizando no catecismo. Foi o que eu acabei de ler no catecismo. Tá entendendo? Deixar muito claro, irmão Clécio, não estamos falando aqui do nosso irmão assembleano, estamos falando aqui de doutrina, estamos falando aqui do que a Igreja Assembleia de Deus fala sobre a doutrina do sábado. E a pergunta de nós que fica, né, para os líderes dessa igreja é como é que estão utilizando um argumento do catecismo para defender a guarda do domingo. Sem nenhuma base bíblica. Né? Base bíblica não é. É catecismo. Base bíblica não. Se for base bíblica, é mais de 164 textos mandando guardar o sábado. E quantos mandando guardar o domingo? Nenhum. Eu li 8 aqui que só fala que as mulheres foram lá, bolsam o corpo de Cristo, a gente não vê uma referência. Né? Então, veja só. Então, a Assembleia de Deus diz que é o domingo e utiliza também a questão do catecismo. A Convenção Batista Brasileira, é o credo deles lá, ó. O dia do Senhor. O domingo, o dia do Senhor, é o dia do descanso cristão, satisfazendo plenamente a exigência divina e a necessidade humana de um dia em 7 para o repouso do corpo e do espírito. Com o advento do cristianismo, o primeiro dia da semana passou a ser o dia do Senhor, em virtude de haver Jesus ressuscitado nesse dia. Ou seja, eu vejo aí que você está lendo agora um artigo batista, não é isso? Batista, Convenção Batista. Eu estou vendo aí que existe uma unanimidade que tem um dia de guarda. Tem um dia de guarda. Eles acreditam. Eles acreditam todos, no dia de guarda. Todos acreditam. A questão é que o problema é que esse dia de guarda que eles estão seguindo, quem instituiu foi a Igreja Católica. Isso. E eles usam argumento, eles usam a fonte para isso, o catecismo. O que me encabula é isso. Nós utilizamos a Bíblia para defender a guarda do sábado. E os nossos irmãos estão usando o catecismo para defender a guarda do domingo. Fontes do catecismo, né? Aí como é que a gente fica nesse negócio? Aí vê só, mais uma, confissão de fé da congregacional. Confissão de fé. Outro ministério muito grande, que com certeza temos muitos irmãos da congregacional nos ouvindo nesse momento. Vamos lá. Como faz parte da lei da natureza que, em geral, uma proporção de tempo seja separada para o culto a Deus, assim também em sua palavra, mediante uma ordenança positiva, moral e perene, e que obriga a todos os homens, em todas as épocas. Deus, particularmente, designou um dia em 7 para um sábado, que lhe seja santificado, o qual, desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, foi o último dia da semana, e desde a ressurreição de Cristo foi substituído pelo primeiro dia da semana. Aonde tem essa base? Catecismo também. É tudo que eu concordo com tudo, menos nessa última parte que ele diz que depois da morte de Cristo, porque nós não vemos na Bíblia, né? Não encontramos. Infelizmente, o nome do programa é Assim Diz o Senhor, justamente porque todas as nossas fontes estão... Vamos lá para mais uma que nós estamos aqui. 5h45 estamos correndo. Adianta para a gente ir para a resposta do irmão. Vamos agora. Aí o irmão colocou aqui, temos que ver qual a Assembleia, certo? Isso. Assembleia Missões, irmão. Eu citei a declaração de fé da Assembleia Missões, certo?
Assembleia Missões. Você pode pegar lá e vai lá olhar o mandamento lá sobre o sábado, o que é que diz lá, certo? Irmão Fabiano, está conosco aqui no Instagram também. Confissão de Fé, Igreja Presbiteriana, pelo pastor José Newton, certo? Normalmente, quando estamos estudando o quarto mandamento, alguém sempre pergunta, pastor, quem está certo? São os adventistas que indicam o sábado como o dia que ainda deveríamos estar observando, ou a teologia da reforma apresentada na Confissão de Fé de Westminster, é um nome assim, e outras confissões que encontra provas bíblicas históricas da guarda do domingo. Aí, ó. Bem, a Confissão de Fé assim afirma: Deus designou particularmente um dia em 7 para ser um sábado, descanso, santificado por ele desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo. Esse dia foi o último da semana. E desde a ressurreição de Cristo foi mudado para o primeiro dia da semana. Dia que na Escritura é chamado domingo, o dia do Senhor. Me mostre na Bíblia. Não tem. Me mostre na Bíblia, meu amigo. Meu amigo, me mostre na Bíblia que foi mudado e que o domingo agora é dia do Senhor. Aproveita a oportunidade e lança o verso pode agora, lançar através das redes sociais, da Rádio Shalom FM, que tem o maior alcance, lança o verso na Bíblia. Irmão Clécio, eu gostaria de dar notícia para você que a gente não vai parar com esse tema hoje, não. Próximo sábado vamos continuar lendo aqui. Confissões de Fé das igrejas. Né? E lhe digo uma coisa, Igreja Adventista Sétimo Dia, temos pouco tempo, meu irmão, temos 3 minutos só. Amém. A resposta do irmão, Maxwell, que eu estou ansioso para saber se Jesus realmente trabalhou no sábado. Amém. Estamos com o irmão Fabiano aqui no Instagram, ele fez essa pergunta para nós, né? E deixar desde já claro, nada aqui, né, contra nenhum irmão que seja assembleano, que seja presbiteriano, né? Nada contra o irmão, contra a sua fé. Nós estamos falando aqui de doutrina, certo? Não estamos aqui atacando sua igreja, só estamos fazendo perguntas, assim como pergunta para nós. Por que vocês guardam o sábado? Está no tempo de Moisés, está isso aqui? Sim, porque vocês estão guardando o catecismo da Igreja Católica. É só isso que a gente está perguntando aqui. Estudando, certo? A palavra de Deus, né, meu irmão? Estamos estudando a palavra de Deus com amor para todos os nossos irmãos. E com muito respeito. E com muito amor respeito. Em Cristo. Que só vamos saber como Jesus voltar. Amém. Então vamos lá, irmão Clécio. Vamos para a resposta. E ele está falando aqui a Assembleia de Deus que ele faz parte. Irmão, a gente também não ninja tal. Que primeiro, aqui para o seu programa assim de Senhor, em particular para Maxwell, não existe placa de igreja, não. Deus vem buscar um povo só, e eu tenho certeza, irmão Fabiano, que você está conosco nessa também. Amém. Amém. Você é o povo de Deus, irmão Fabiano. Céu, né, amém. Veja só, o irmão Fabiano, ele nos perguntou o sábado passado se Jesus tinha curado no sábado, se ele estava transgredindo a lei. Era isso, irmão Fabiano? Você está falando conosco aqui no Instagram? Refaça a sua pergunta para nós, por favor. Eu gosto de pedir a Clécio que abrisse em Gálatas 3, verso 24 e 25, e Clécio Moraes abra aí Efésios 2, verso 15. Amém? Amém. O irmão Fabiano está dizendo aqui, vocês estão corretos, né? A gente está ensinando. Amém. Nós só estamos fazendo isso. Então, irmão Fabiano, ele perguntou se Jesus transgrediu o sábado, né, em fazer curas ali, né? Jesus curou no dia de sábado. Com certeza, irmão Fabiano. Irmão Fabiano, eu respondo a sua pergunta com uma pergunta, certo? Jesus pecou? Eu vou responder essa para o irmão Fabiano. Com certeza Jesus não pecou. Se Jesus pecou, seria vã nossa estadia. Olha só, Jesus não serve como nosso salvador e pior, ele precisa de um salvador, se ele pecou. Ele não pecou. Então, se ele transgrediu o sábado fazendo cura, ele pecou. Ele pecou, meu irmão. De antemão, fica bem claro aí que fazer cura não é pecado, né? Não. Veja só. Não é trabalho, né, meu irmão? Não era trabalho. Se ele transgrediu a lei de Deus, ele é pecador, irmão. Ele precisa de um salvador também. E ainda é pior. Além de não nos salvar, ele precisa de um salvador que ele pecou. Ele transgrediu a lei de Deus. Entendeu? O que foi que Jesus transgrediu? Jesus transgrediu a lei judaica. Em cima do mandamento do sábado. Era o que para os judeus não podia andar uma milha, não podia cuspir no chão. Não podia fazer fogo, não podia. Tanto não em cima da questão do sábado, que Jesus ele transgride a lei judaica, não a lei de Deus. Uma coisa que nós precisamos fazer, irmão Clécio, é ler o mandamento do sábado. O que é que o mandamento diz?
O mandamento diz: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas 7º dia é o dia do Senhor. Ele manda a gente cessar, irmão Fabiano, e a gente parar a nossa obra. E qual era a obra de Cristo? A obra de Cristo, irmão Clécio, não se sabe por quanto tempo ele trabalhou nessa função, mas Cristo era carpinteiro. Essa era a obra, era o ganha-pão. Deus manda a gente cessar o ganha-pão nosso. Durante o sábado, trabalho. Durante o sábado ele trabalhava na carpintaria? Não, você encontra Jesus no sábado, a carpintaria dele era a sinagoga, era. A gente leu vários textos aqui dizendo que Jesus estava na sinagoga todos os sábados. Entendeu? O problema é que os irmãos, eles não leem o texto. Leia lá esse capítulo 20 e veja lá o que é que o Senhor diz. O Senhor diz que é para a gente cessar a nossa obra, o nosso trabalho, o nosso ganha-pão. É esse trabalho que é para ser parado, que é para ser cessado. Não o trabalho de curar as pessoas, de ajudar as pessoas. Fazer milagre no dia de sábado, irmão, se vê só, quando Jesus fala lá que faz o milagre e os judeus e os escribas, eles vão lá questionar porque Jesus está curando no sábado, Jesus diz assim: quem é de vós, tendo uma ovelha, ela cai no buraco, no dia de sábado vocês não vão lá e tiram. Eles tiravam a ovelha que caia no buraco. E Jesus olha para ele assim: e eu estou curando um aqui, vocês não reclamam, porque eu estou curando um indivíduo? Que eu estou salvando minha ovelha? Porque eu estou tirando ele dessa escravidão, de uma mão ressequida, de uma mulher que estava encurvada, de um homem que estava endemoniado, que foi a primeira cura de Jesus no dia de sábado, foi um homem demoniado. Jesus tirou o cara, libertou o cara da escravidão de Satanás. Aí os judeus, os fariseus, tudo questionando porque Jesus estava curando, libertando um filho dele, mas eles quando caiu uma ovelha no buraco, eles iam lá tirar. Mas sabe por que eles iam tirar lá no dia de sábado? Porque perder uma ovelha mexe com o bolso, meu filho. Perder uma ovelha era perda financeira para ele. Tá entendendo? Mas aí eles, para não perder financeiramente, tiravam a ovelha do buraco. Agora, para curar um irmão, não pode. Hipocrisia, irmão Clécio. E esses mesmos homens que estavam questionando Jesus, estava curando ali no dia de sábado, estavam ali procurando o meio de matar Jesus. Procurando um argumento, uma prova ali para dizer: agora, vamos matar. Agora tem que matar. Vamos matar. Então, veja só. Jesus não transgrediu a lei de Deus em curar no sábado. Fazer milagre dia de sábado, meu irmão. Esse é o espírito do sábado. Fazer o bem no sábado. Jesus disse: é lícito, né? Fazer o bem, curar as pessoas. É lícito fazer isso todos os dias. Agora o sábado que seja só para isso, né? Isso, né? Então você vê, meu irmão, alguns irmãos, e eu gostaria que você lesse aí Efésios 2,15 para a gente ver. Vamos o texto do irmão Fabiano. Um texto muito bonito. Né? Texto muito bonito que ele mandou para nós aqui, que diz o seguinte: de modo que a lei se tornou o nosso aio, para nos conduzir a Cristo. Olha que lindo. Isso. A lei nos conduz a Cristo, a fim de que, pela fé, possamos justificados. Isso. Mas depois que veio a fé, não estamos debaixo do aio. Ou seja, pela fé, nós somos justificados, Maxwell, pelo verso que eu acabei de ler, que ele nos mandou ler aqui. Certo. A lei nos serviu de quê? De aio. De aio. O que era um aio? A questão é essa, irmão Clécio. Vê só, você lê o texto, mas você tem que procurar informação ali. Vai estudar o que é um aio. É o contexto. O que era o aio? A lei nos serviu de aio. O que é o aio? Você sabe o que é um aio? É a seta, é o caminho. O aio era um indivíduo, pelos estudos aí dos comentários bíblicos, né? Era um indivíduo que ele era separado ali para ele encaminhar filho do rei no caminho correto. No caminho. Certo? Era um indivíduo que era separado para isso, para orientar o menino ali no caminho certo. Ou seja, a seta, né? Certo, a seta, o caminho. E aí, veja só, quando diz assim que a lei é o aio, a lei nos conduz a quem? A Cristo. A lei salva? Não. Paulo diz em Romanos que a lei aponta o que é o pecado. Paulo diz: eu não conheceria o que é o pecado se a lei não dissesse, não cobiçarás. Eu não sabia o que era o pecado. O que é que acontece? Quando você olha para a lei, os 10 mandamentos, a lei lhe aponta e diz assim: você está em transgressão, você está em pecado. E aí a lei aponta para quem? Quem é que te limpa do pecado? É Cristo. Cristo. Aí ela aponta para Cristo. Serviu de aio ou não serviu? Sim. Aí você vai até Cristo como aquela prostituta que foi jogada aos pés de Cristo. Você vai ser levado para ele dessa forma. A lei te leva para lá, te conduz a Cristo. Quando chega em Cristo, Cristo diz assim: filho, eu não te condeno, eu te perdoo. Aí, por fé de que Cristo não me condene, que o sacrifício dele é suficiente para pagar a minha conta, a minha dívida e me justificar, eu creio. Aí o Senhor diz: levanta-te,
e vai e não peque. Não peques mais. Não volte a ser a transgressor de quê? Observa a lei Da lei. novamente. A lei me conduz até Cristo. Eu vou até Cristo. Peço perdão. Sou justificado pelo Senhor. Por fé, eu creio nisso, que sou salvo no Senhor Jesus. Depois que eu saio da presença de Cristo, eu vou transgredir a lei de novo? É complicado, não é, Então a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo. Ela nos leva até Cristo para que Cristo nos purifique de todo o pecado. Quando ele nos purifica de todo o pecado, ele diz assim, como ele disse a prostituta: vai, não peque mais. Maxwell, infelizmente, Gálatas o 3, nosso 24, tempo se 25. encerrou. Meu texto, No caso, meu texto. é Efésios, né? Efésios. Efésios 2,15. É de Efésios 2,15 agora. Que ele diz assim, Efésios 2,15. Amém. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Amém. Precisa se estudar, irmão Fábio, nesse texto aí com muita atenção. Efésios 2,15, esse texto aí se referindo à lei cerimonial. Não é melhor deixar esse texto para o próximo sábado? Se refere à lei cerimonial. Cristo aboliu na sua carne, no madeiro, na cruz, a lei cerimonial, irmão Fabiano. Certo? Aquela lei lá do templo de Moisés, da matança do cordeirinho, ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Quando Cristo morreu na cruz, foi abolido todo aquele ritual de sacrifício ali no templo. Certo? Então, esse texto se refere... Estudamos isso aqui. Não foi se refere àquele sacrifício do cordeiro. Então, aquela lei que servia de ordenança, que era prejudicial, porque matar cordeiro agora não precisa mais, amado irmão. Matar cordeiro agora não precisa mais. Essa lei foi abolida em Cristo na cruz, no madeiro, em sua carne. Então, o que o irmão precisa estudar é o seguinte: o irmão precisa tentar conseguir identificar qual é a lei de Deus e qual é a lei cerimonial. Quando você estudar o livro de Levítico, você vai encontrar ali a lei cerimonial, bem direitinho. E aí você vai entender esse texto, certo? Você vai entender esse texto. E aí você vai entender que tem momentos na Bíblia, no Novo Testamento, que Paulo fala sobre a lei cerimonial e tem momentos na Bíblia que Paulo fala sobre a lei cerimonial. Esse texto é um texto referido à lei cerimonial, certo? E essa lei aí realmente foi abolida na carne de Cristo. Em João 5, verso 9, Jesus é julgado não por ter curado, mas por mandar carregar um leito. O irmão daí está dizendo aqui, né? Então, veja só, a questão todinha lá da questão de Jesus curar no sábado, a dificuldade dos judeus e a dificuldade de alguns irmãos Jesus, ele não pecou, irmão. Se você acha que Jesus trabalhou no dia de sábado, que Jesus aboliu o dia de sábado, amigo, você está equivocado. Jesus, ele não pecou, irmão. Se ele transgrediu a lei de Deus, ele pecou. Ele guardou, Salvador. Ele cumpriu toda a lei, né? Ele não é um salvador. Irmão, Mateus 5, verso 17, a palavra de Deus diz, o próprio Jesus diz: eu não vim para abolir a lei, e sim para cumprir. E ele diz mais: não se passa nenhum nenhum tio jamais da lei de Deus. Até que tudo se cumpra. Até que tudo se cumpra. Então, amado irmão ouvinte da Rádio Shalom, fica aqui o recado. O irmão Fábio já está perguntando aqui: sábado tem muito mais sobre esse assunto, irmão. Tinha muita coisa aqui ainda para apresentar, para falar para os irmãos. E o próximo sábado vamos retornar com esse estudo. Agradeço desde já ao irmão Fabiano por estar interagindo conosco. E dizer para você, meu irmão, que o que precisar de nós, tiver mais alguma dúvida, se você quiser que a gente faça uma visita a você, nós vamos aí para conversar pessoalmente, estudarmos a palavra de Deus, tirar todas as dúvidas, né? E aprender junto com o irmão também. Amém? Então, irmão Clécio, finalizando, que Deus abençoe a todos, né? E que em nome de Jesus, que vocês continuem crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. E, amado irmão, joga para fora essa conversa aí, deixa de lado essa conversa que o sábado foi abolido. Não, é um dia de descanso, de repouso, e que o Senhor lhe abençoe e lhe guarde em nome de Jesus. Amém. Amém.